Olá, povo de Deus, segunda-feira da primeira semana da Quaresma, Cátedra de São Pedro, 22 de fevereiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4 e Mateus 16, de 13 a 19. Essa primeira carta de Pedro, assim como todos os textos bíblicos, claro, merece um estudo mais aprofundado, o que não é possível aqui. Porém, é bom fazer uma pequena e rápida contextualização. Trata-se de uma carta para as comunidades da Ásia Menor, para os cristãos da diáspora, por onde Paulo já tinha passado, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. A carta tem duas partes, que a maioria dos exegetas diz que foram escritas em épocas diferentes. Mas, no geral, podemos localizar o texto no contexto do final do primeiro século. Portanto, não pode ser de autoria de Pedro, apóstolo, mas sim de um dos seus seguidores. Lendo a saudação do final da carta, temos a indicação de dois discípulos do apóstolo, Silvano e Marcos. O texto de hoje faz parte do último capítulo, onde aparece uma exortação atribuída a Pedro, identificado como ancião, pois a palavra presbítero significa exatamente isso. Testemunhou, mártir, os sofrimentos de Cristo e espera poder participar de sua glória também. O texto é uma parênese, ou seja, uma exortação feita às lideranças das comunidades, aqui identificadas como presbíteros e pastores. Essas recomendações aos pastores, líderes das comunidades, são de uma imensa atualidade. Ouçamos: apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, governando-o não à força, mas de coração generoso, não por um mesquinho espírito de lucro, mas livremente, não com um poder autoritário, mas como modelos do rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, então recebereis a coroa imperecível da glória. Esse texto serve de exame de consciência para todos os que exercem algum cargo de liderança nas comunidades, desde o Papa até uma liderança de um grupo de pastoral ou de movimento. O anseio pelo dinheiro ou pelo poder são inimigos de um bom exercício de liderança na igreja. A liberdade para exercer qualquer função nas comunidades também é fundamental, pois ela tem que ser assumida com um coração generoso e nunca por coação. Pastores dinheiristas, pastores autoritários, pastores escravos da função não servem para edificar o povo de Deus. O modelo para todos é o verdadeiro pastor de todos nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto à recompensa, nada deve ser feito esperando efeitos imediatos, pois somente quando o pastor se manifestar, as lideranças receberão a coroa imperecível da glória. Mateus 16, de 13 a 19. Esse texto está escolhido para hoje, assim como a primeira leitura, para celebrarmos a festa da Cátedra de Pedro. Simão Pedro nasceu em Cafarnaum, era pescador de profissão, quando se deu um encontro com Jesus de Nazaré, que iria revolucionar a sua vida. Essa experiência decisiva com Jesus o fez deixar o trabalho, a casa, a família, para assumir o seguimento do Senhor. Particularmente, tenho muita simpatia por esse apóstolo, que os evangelhos nos revelam como um homem de personalidade simples, espontânea e às vezes até ingênua. Foi escolhido por Jesus como primeiro no grupo dos 12. A festa que hoje celebramos destaca sua missão de mestre de pastor. Por isso,
a chamamos de festa de cátedra de Pedro, missão conferida a Pedro por Cristo. De Simão passa a ser Pedro, de Pedro a ser pedra de todo o edifício da igreja. No trecho de Mateus que lemos hoje, já temos formado o grupo dos 12 e Jesus entabula, no primeiro momento, uma conversa sobre a questão da sua identidade no meio do povo. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Depois de tudo que o povo já tinha presenciado da prática de Jesus, o vê como um ser muito especial enviado por Deus para dar início a uma era messiânica. Alguém que foi poupado da morte como Elias, ou que morreu e voltou como João Batista, Jeremias ou algum dos profetas. E no segundo momento, Jesus faz o teste definitivo para os seus discípulos. Pergunta-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Ora, por diversas vezes os discípulos tinham titubeado, tinham se manifestado como quem não havia entendido bem as ações de Jesus. Por isso, essa pergunta direta e a queima-roupa tinha muito sentido. É a ocasião para Pedro fazer a sua profissão de fé, respondendo em nome dos 12: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Esse testemunho de Pedro é central na continuidade do grupo dos discípulos de acordo com o Evangelho de Mateus. Interessante observar que no Evangelho de João, onde a figura de Pedro é sempre deixada em segundo plano, sempre depois do discípulo amado, quem faz essa profissão solene é Marta, irmã de Maria e de Lázaro. Quando do evento da ressurreição de Lázaro, Jesus diz a Marta: Eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Crês isto? E Marta responde: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir a este mundo. Jesus, no caso de Pedro, reconhece a grandeza do seu testemunho e lhe diz: És feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro, o discípulo simples, espontâneo e muitas vezes de comportamento ingênuo, é escolhido para receber essa bem-aventurança particular. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Ouçamos o que nos diz o exegeta espanhol Luiz Alonso Schekel. Dito isto, Jesus prossegue estabelecendo e declarando a função específica de Simão. Jesus se propõe a construir uma comunidade nova na qual Pedro será a pedra fundamental. O grego petros designa uma pedra ou um pedregulho, algo que se pode pegar e lançar, ao passo que petra designa um cilhar ou penha ou rocha onde se assenta um edifício. O edifício ou comunidade é obra e domínio de Jesus. Minha igreja, que substitui a comunidade sagrada Acarral Javé ou Acarral Israel, Pedro terá nela uma função medianeira central por sua aderência a Cristo. Participará da solidez da rocha. Contra a igreja de Jesus, nada poderá o poder da morte. O poder de Pedro de abrir e fechar, de ligar e desligar, que lhe é dado aqui no capítulo 16, é também atribuído a toda a comunidade no capítulo 18 de Mateus, ou a todos os discípulos em João 20, 23. Trata-se, portanto, de um poder exercido em comunidade. Isto é, o poder de Pedro não é de um déspota, alguém que o exerce isoladamente, mas sim em igreja. Na festa da cátedra de Pedro, vale a pena debruçar sobre a importância na igreja primitiva
e a sua importância e que chegou até nós. Ouçamos o que nos dizem os exegetas franceses. Se a primeira carta de Pedro foi enviada 10 ou 15 anos antes do fim do século I, por uma personalidade da Igreja de Roma, usando o nome de Pedro, temos com esta carta um testemunho da maior importância sobre a dimensão que depois da morte do apóstolo a sua figura tinha tomado na igreja em geral. Uma carta como esta não é enviada se o seu autor tem dúvidas quanto ao seu direito de ser lido e ouvido. E isto mostra que a autoridade de Pedro era aceita e reconhecida num círculo muito mais amplo do que dos judeus cristãos. Esta carta é um bom testemunho da aceitação da autoridade de Pedro também fora de Roma, sobretudo nas comunidades de fundação paulina. Pedro é apresentado com o encargo de pastor do rebanho eclesial, isto é, responsabilidade pastoral sobre o conjunto dos cristãos. Porém, como diz hoje o nosso texto, Pedro também é lembrado como testemunha por excelência, um mártir. Eu que sou testemunha, mártir dos sofrimentos do Cristo. E hoje, por fim, nos lembramos com carinho do nosso pastor que está sentado na cátedra de Pedro, o Papa Francisco. Vivemos um momento de tantas polarizações no mundo que a igreja não está isenta de suas influências. Os mesmos que polarizam a sociedade, que se mostram incapazes de fraternidade e de diálogo, provocam divisões no seio da igreja de padres, bispos e até cardeais se opõem ao Papa. Mas, na verdade, sejamos honestos, não é bem ao Papa, mas, na verdade, se opõem sim ao Evangelho de Jesus anunciado aos pobres. Desde que Francisco assumiu o papado, muitos se escandalizaram por ele rejeitar as vestimentas pomposas, os sapatos vermelhos, o gesto de triunfo vencedor na janela do Vaticano. Ao contrário, ele pediu que o povo rezasse por ele. Deixou claro seu sonho, uma igreja pobre para os pobres. Muitos hoje, diante da defecção de inúmeros católicos e de indiferença de tantos outros, dizem que são atitudes do Papa que os afastam. Ora, uma igreja pobre para os pobres não pode ter a pretensão de ser a maioria, de ser triunfal e grandiosa. Muitos veem no crescimento dos evangélicos, sobretudo dos neopentecostais, uma ameaça para a igreja. O que devemos perguntar não é se a igreja de Jesus, de Pedro e Francisco está ficando fraca, menor, mas sim se com o crescimento das outras denominações o país está ficando melhor, mais justo, mais ético, com menos desigualdade social entre os irmãos e irmãs. Esse deve ser o critério para saber o que está acontecendo. É a verdadeira igreja de Jesus que cresce? Aquela de Jesus que viveu como pobre no meio dos pobres e foi assassinado na cruz? Um beijo no seu coração.